Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. E mais uma vez, se você quiser resolver seus problemas e continuar evoluindo, é de suma importância que assuma a responsabilidade por si mesmo, e que trabalhe ativamente em você utilizando o novo conhecimento, já que esse é o pré-requisito para que se flagre se identificando novamente com sua criança-sombra. Afinal de contas, só podemos mudar aquilo de que temos consciência. Aceite de uma vez por todas que sua criança-sombra é uma mera projeção da sua infância. Tendo entendido isso, fique atento e se pegue no flagra sempre que necessário. Você vai ver que com o tempo a voz da sua criança-sombra se fará ouvir cada vez mais baixo. Diferencie fato de interpretação. Ao se dar conta de que se encontra mais uma vez no modo criança-sombra e que está se sentindo péssimo por conta disso, dê um passo para trás, analise a situação de certa distância e se pergunte qual é sua interpretação da situação. Isso significa alternar para seu ego adulto e tentar descobrir através de qual lente você está enxergando o mundo com os olhos da criança-sombra. Via de regra, é a essas interpretações que sempre reagimos, não à realidade objetiva. O mesmo vale para distorções de percepção positivas, quando enfeitamos as coisas para nos proteger de percepções dolorosas. Além disso, o adulto interior e a criança-sol também podem interpretar mal a situação. Mas em geral são as percepções distorcidas decorrentes da nossa criança-sombra as que mais nos causam problemas, e é por isso que desejo discuti-las em maiores detalhes. A maioria das pessoas não faz ideia da intensidade com que as interpretações que fazemos inconscientemente a todo instante colorem nossa percepção de maneira subjetiva. Por exemplo, se a pessoa A pensa: por que será que ele ri assim para mim? Ela dificilmente se questiona se a pessoa B realmente está rindo para ela, leia-se rindo dela, ou se não seria um sorriso simpático. Parte essencial do meu trabalho na psicoterapia é analisar junto a meus clientes situações concretas relacionadas à interpretação subjetiva que eles fazem da realidade. Pessoas que se identificam com sua criança-sombra, ou seja, que sofrem de baixa autoestima, via de regra têm uma forte tendência a atribuir propósitos ruins às outras pessoas. Mesmo que estejam recebendo um elogio, acham que o outro quer manipulá-las ou simplesmente ferrar com elas. Não conseguem acreditar que alguém possa vê-las de maneira muito mais positiva do que elas mesmas se veem. E se isso acontecer, elas vivem num medo constante de serem expostas. Em outras palavras, receiam que a outra pessoa possa notar a qualquer momento como elas são de verdade. Apenas uma coisa costuma não acontecer: elas questionarem as próprias crenças negativas e chegarem à conclusão de que são elas que podem estar enganadas. No entanto, há também aquelas de natureza que se poderia descrever como ingênua, que percebem o mundo e suas relações de maneira um tanto idealizada. Na maioria das vezes, essas pessoas desenvolveram a obsessão por harmonia como estratégia de autoproteção, bem como crenças típicas da estratégia da eterna criança. Elas douram a pílula porque morrem de medo da verdade que as colocaria na posição desconfortável de ter que se defender ativamente. Evitar conflitos não é a única característica de pessoas obcecadas por harmonia. Muitas vezes elas nem sequer os percebem. Caso você pertença a esse grupo de pessoas crédulas e inocentes demais, procure pensar como observadores mais rigorosos avaliariam o comportamento da pessoa com quem você interage. Seja deliberadamente bem crítico. Com a ajuda de seu adulto interior, tente ver as coisas da maneira mais objetiva possível. Pegue-se no flagra assim que voltar a criar desculpas pelo outro e a se colocar mais no lugar do outro do que no seu em questões que o incomodem muito. Exercício. Confronte a realidade. Este exercício foi concebido para ajudar você a compreender e modificar suas interpretações da realidade. Aqui vai um exemplo, que você deve adaptar para a sua situação. Situação concreta: gatilho. Meu chefe me informa de um erro que cometi. Minha criança-sombra pensa: crenças, não sou bom o suficiente, tenho que ser perfeito, não posso cometer erros. Minha interpretação: meu chefe acha que não dou conta do trabalho e está considerando me substituir. Meus sentimentos: vergonha e medo. Minhas estratégias de autoproteção: perfeccionismo e obsessão por controle. Eu me esforço ainda mais, verifico tudo várias vezes e faço horas extras. Minha criança-sol pensa:
Crenças positivas: eu posso cometer erros, sou bom o suficiente. Minha interpretação da situação: meu chefe está satisfeito com meu desempenho, ainda que eu cometa erros ocasionais. O adulto diz: argumentos: você é muito competente no que faz. Está sempre se atualizando. Seu chefe e seus colegas também cometem erros às vezes. Sua criança sombra está reagindo à crítica com sensibilidade excessiva. Meu sentimento: fico tranquilo. Minhas estratégias de reflexão: aprendo com o erro e trato a mim e outras pessoas, que também não são perfeitas, com boa vontade e compreensão. Encontre o equilíbrio entre reflexão e distração. Agora já entendemos que a nossa interpretação da realidade determina o que sentimos e como agimos. Porém, nem sempre conseguimos nos flagrar a tempo de corrigir nossa distorção perceptiva, e a partir disso, sair do modo criança-sombra para entrar no modo criança-sol. Ficamos então presos na espiral de sentimentos negativos da criança-sombra e acabamos intensificando nossas estratégias de autoproteção. Só que agindo assim, afundamos ainda mais no problema. Se já tendemos a recuar, nos enfurnamos em casa; se recorremos à agressão, distribuímos grosserias; se somos perfeccionistas, nos esforçamos ainda mais, e assim por diante. Nesse círculo vicioso, nos sentimos cada vez pior. Nossa identificação com a criança-sombra chega a nos impedir de enxergar uma saída. Se você não conseguir se flagrar a tempo de corrigir sua percepção para não cair em seu padrão antigo, existe uma outra estratégia que pode ajudá-lo a sair desse estado: a distração. Distração significa concentrar a atenção não em meus sentimentos e problemas, mas no mundo exterior. Ao me concentrar totalmente no que se passa do lado de fora ou numa atividade, passo a não me perceber mais e esqueço de mim. Nesse estado, não sinto dor, seja física ou mental. É por isso que a distração também é uma ferramenta central da psicoterapia para pacientes com dores crônicas. Quando você dança com paixão, não sente dor nos pés. Sempre que nossa atenção estiver totalmente tomada, podemos entrar no estado de autoesquecimento. Com isso, sentimentos dolorosos podem ser amenizados. Com a distração, você entra automaticamente num estado de espírito melhor, o que acaba criando uma distância interna em relação ao problema. Você já deve ter passado por uma situação assim: está extremamente irritado com fulana porque ela o interpretou mal e o tratou de forma injusta. Sua mente insiste em voltar a esse problema. Você se deixa levar e vai ficando com mais e mais raiva. Mas precisa se concentrar no trabalho, e nisso sua mente dá um tempo desse assunto. Graças à distração, sua raiva fica em segundo plano e você se acalma. Agora, de espírito muito mais leve, você consegue avaliar seu problema com fulana, pois se distanciou internamente. A distância também fez com que sua interpretação da situação mudasse. Agora você também é capaz de reconhecer sua participação no ocorrido. Você também pode acabar descobrindo que fez tempestade em copo d'água. Ou talvez encontre uma solução. Ou quem sabe, perceba que a coisa toda não é mais tão importante assim. Pode ser que você esteja se perguntando: mas afinal, é para eu me observar atentamente ou me distrair? Minha resposta é: ficar de olho em mim para refletir bem sobre as coisas e me flagrar a tempo é bem diferente de afundar num atoleiro de sentimentos e orbitar em volta de mim o tempo todo, sem chegar a lugar algum. Deixar-se levar por seus sentimentos negativos não vai levar você a lugar algum. Por isso vale lembrar a importância de nos observarmos. Contudo, quando corremos o risco de ficar aprisionados nos sentimentos da nossa criança-sombra e em nossas crenças, a distração vale a pena. Ao tomar uma pequena distância, somos capazes de refletir melhor sobre nossos sentimentos e problemas. Meu conselho é que você faça uma pausa, sinta o que está se passando dentro de si, e em seguida volte sua atenção para o mundo exterior e perceba o que está acontecendo à sua volta, concentrando-se em suas ações. Encontre um equilíbrio entre dar atenção a si mesmo e ao seu entorno. Caso você esteja enfrentando um problema urgente, que demande sua atenção o tempo todo, recomendo que dedique meia hora por dia a trabalhar nessa questão, de preferência por escrito.